Quem está transbordante de alegria aí? Eu acho que o tema mexe com a gente, porque faz realmente a gente pensar se a gente é feliz. Você é feliz? Para pensar lá no fundo. Você olha para os seus dias e vê a felicidade ser o tom principal. Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? O que impede a nossa felicidade? O que faz de nós pessoas alegres ou tristes? Por que tem algumas pessoas que têm tanto, mas são tão infelizes? E tem outras pessoas que têm tão pouco, mas vivem cantando, sorrindo. E, na verdade, via de regra, isso parece ser o normal. Quem tem pouco, a gente não vai romantizar isso, mas quantas pessoas têm tão pouco e conseguem ser tão felizes, gente? Talvez porque entenderam que a alegria não está nas coisas que elas têm ou que elas ganham, ou que elas podem ter. Talvez porque elas já tenham desistido disso. E aí elas encontraram alegria em outras coisas, sejam religiosas ou não. Às vezes a pessoa bota a alegria dela simplesmente porque ela tem uma família, porque tem seus filhos, porque tem o seu casamento caminhando. E às vezes a gente tem tanta coisa. Vamos orar para Deus falar com a gente? Senhor, a gente crê que desde o início do culto o Senhor já está falando. Mas de maneira especial nós queremos falar contigo e pedir que a tua palavra alcance os nossos corações de maneira clara. Não só para que a gente entenda, mas tome a decisão de viver essas coisas. Colocamos nossas vidas diante do Senhor, Pai, e pedimos, fala com a gente. Desde que a gente saia daqui de qualquer jeito. Em nome de Jesus, amém. Quem sabe o que está escrito em Filipenses 4:4? É um texto que fala muito de alegria. A gente vai falar dele mais para frente, mas eu queria que a gente começasse com isso na cabeça. Diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Isso nem está ali, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Quem fala isso é o apóstolo Paulo, na carta à igreja de Filipos. E hoje a gente vai falar sobre a alegria em meio ao sofrimento, é o tema de hoje. O tema do mês é transbordante de alegria, e hoje a gente vai falar sobre a alegria no meio do sofrimento. Você crê que é possível ser alegre no meio do sofrimento? Você acredita nisso? Ou quando você sofre não dá para ser feliz? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Vou fazer outra pergunta. Você acha que o apóstolo Paulo era feliz? Quem acha que o apóstolo Paulo era feliz, levanta a mão. Meio a meio. Ele chama a igreja de Filipos para se alegrar. E eu tenho aprendido uma coisa: você não pode levar ninguém a um lugar onde você não está. Você não pode conduzir ninguém a um lugar onde você não se propõe a ir. E se Paulo, ao longo de toda a carta aos Filipenses, fala tanto de alegria, eu acho que a gente precisa entender que ele era alegre. Mas a vida do apóstolo Paulo era uma vida tranquila? Não. Eu por curiosidade, fui correr atrás dos sofrimentos que Paulo passou. Só para a gente, se você quiser acompanhar, Atos é um histórico de quanto Paulo apanhou. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, diz que Paulo tinha um espinho na carne, que não diz o que é, mas dá a ideia de que era um sofrimento constante, algo que o incomodava. E Deus fala: não, é isso aí, minha graça te basta, você vai viver com isso na sua vida. Só para a gente começar a pensar na vida de Paulo. E através de Atos a gente tem um histórico, por exemplo, a partir do capítulo 12, vai falar que ele foi descido por uma cesta, uma corda, de uma janela na muralha, porque as pessoas queriam prender ele. Ele fugiu como um criminoso.
Em Antioquia, por exemplo, no capítulo 13, ele foi perseguido pelos líderes da cidade. Os judeus juntaram a liderança da cidade e fez com que Paulo tivesse que fugir pura e simplesmente porque ele estava pregando o evangelho em Antioquia. Em Listra, para quem lembra, ele foi arrastado pela multidão para fora da cidade. E a multidão só parou de bater e apedrejar ele porque achou que ele estava morto. E o texto diz que, de repente, depois de um tempo, ele levanta e segue a vida. Mas imagina, ele tomou pedradas e apanhou e foi arrastado até fora da cidade. Na Macedônia, Atos 16, ele é açoitado e preso, é amarrado num tronco. Sabe por quê? Porque ele expulsou o demônio de uma jovem adivinha que dava lucro aos seus donos. Bom, depois a gente falou só um pouquinho. Depois disso você já parava de pregar o evangelho, né? O que é isso? Senhor, tu não está vendo, não? Não vai me ajudar? Porque na nossa cabeça, se a gente está servindo ao Senhor, é só bênção. Deus vai conduzir, Deus vai fazer. É ou não é? Em Éfeso, por exemplo, não antes, em Bereia, os judeus de Tessalônica vão lá e perseguem ele, porque ele estava pregando o evangelho. Eles vêm de outra cidade para ir atrás de Paulo, para que ele pare de fazer aquilo. Em Éfeso acontece uma grande confusão, a praça da cidade é cheia de pessoas gritando contra ele, porque os ourives que faziam as imagens da deusa Diana começam a perceber que ele está pregando o evangelho, as pessoas estão se convertendo, eles vão falar, e eles falam, a gente vai perder o nosso lucro. A deusa Diana está sendo afrontada. Paulo foi fiel, mas na fidelidade dele ele encontrou perseguição, luta, ataque. Em Atos 20, por exemplo, ele chora porque ele tem que se separar dos presbíteros, de pessoas queridas, e dizem, a conversa é, olha, a gente nunca mais vai te ver porque Deus está falando, você vai para Roma, nunca mais vai voltar. Em Jerusalém, ele é acusado falsamente de introduzir um grego dentro do templo. E mais uma vez ele é perseguido. As pessoas o atacam, querem prender, e de fato no final ele é espancado e quase morto, para que finalmente ele seja preso. Passa anos preso e aí ele apela ao imperador, porque ele era romano, e ele vai para Roma, e em Roma, finalmente, antes de chegar a Roma, ele sofre mais um naufrágio. Paulo, lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, 12, 7, ele faz um breve resumo, eu acho que é nesse texto, das coisas que aconteceram com ele, e ele fala que ele sofreu 3 naufrágios. Todas as vezes que Paulo embarcava, o barco quebrava. Então, se você fosse subir num barco e Paulo estivesse lá, sai fora. Mau sinal. E, finalmente, quando ele está indo para Roma, mais uma vez o barco sofre um naufrágio. E ele vai parar na ilha de Malta. Deus fala, os soldados querem matar os prisioneiros, e diz o texto que o capitão, querendo preservar a vida de Paulo, fala, não, vamos deixar que eles nadem até a margem próxima. Porque Paulo já havia falado, Deus vai preservar a vida de todos, mas o navio vai se perder, porque eu tinha falado para vocês para ficar no porto anterior, e vocês quiseram ir para um porto mais confortável para passar o inverno. Finalmente, ele se salva do naufrágio, está pegando lenhas para ajudar o povo na fogueira, para aquecer, e vem uma víbora e mata ele, morde ele. E o povo da cidade fala assim, olha, já era, esse cara aí deve ser um pecador, um assassino, porque ele se livrou do naufrágio e a justiça divina não deixou que ele vivesse. Certamente, aí todo mundo esperando que ele começasse a inchar e morresse. O que acontece? Balança a mão, joga a cobra fora e segue. Aí vira o jogo, o pessoal vê que o quanto ele tinha um favor de Deus. Mas finalmente chegando em Roma, depois de um tempo preso, anos, e depois de ter prego o evangelho, inclusive para a guarda que o cuidava dele, Paulo é decapitado
pelo imperador Nero. Essa parte não está na Bíblia, mas faz parte da tradição. Vale a pena servir ao Senhor? Vale a pena andar com Ele? Vale a pena ser fiel e pregar o Evangelho? Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13, diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas às vezes usam esse último versículo para dizer que tudo posso naquele que me fortalece, vou enfrentar qualquer um. Paulo está dizendo, olha, eu posso viver qualquer situação, porque Deus me fortalece. Porque não é a situação que me faz feliz. Olha o que está destacado. Ele aprendeu a viver contente quando as coisas vão bem. A Bíblia diz isso, né? Não. Em toda e qualquer situação. A alegria, o que Paulo está dizendo para a gente? A felicidade não depende da situação que a gente vive. Ele diz, de tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura quanto de abundância como de escassez. A alegria dele também não dependia do que ele tinha. A gente começa a perguntar, por quê? Pode passar agora, Gabriel. Obrigado. É isso aí, a felicidade não depende da situação que a gente vive. 2 Coríntios 12, de 7 a 10, diz o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, você acredita que Paulo tinha uma intimidade profunda com Deus? Isso o alimentava. Isso enchia o seu coração e fazia a sua vida não só valer a pena, mas ser uma vida com sentido, com razão, sustentada por aquilo que é firme. Por isso ele diz para que ele não ficasse soberbo, para que ele não se orgulhasse. Com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entende que quando ele era fraco, o poder de Deus vinha até ele e o sustentava, o alegrava, o animava. E ele não mais se alegrava em coisas transitórias e passageiras. Ele passou a se alegrar em coisas que eram firmes, que eram eternas. E aí ele vai dizer que Deus fala para ele, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele fala, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha a que ponto chegou a caminhada de Paulo com Deus. Ele diz que sente prazer nas fraquezas, porque a graça de Deus passa a ser suficiente. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Deixa eu virar sua cabeça de cabeça para baixo. A gente se acostumou demais a associar a alegria, a felicidade, a coisas que eu tenho, sejam materiais ou não. Eu ter uma casa, ter um carro, ter posições, honrarias, salários. A gente brincou semana passada com a ideia, aquela figurinha amar é sentir saudade da pessoa amada. Para você, se você estava... Desculpa, eu estou falando semana passada, mas semana passada foi o culto das crianças, então é retrasada. Primeiro domingo. Se você pudesse completar essa frase, ser feliz é...
como é que você completaria para você? Como a sua vida hoje seria uma vida plenamente feliz, satisfeita, plena? Pensa rapidinho aí. Se você já pensou, elabora mais um pouquinho no seu coração. O que é para você uma vida feliz? Pensou? Sabe qual é o problema disso? Se a gente não tem isso que a gente definiu que é a nossa felicidade, todo o resto é tristeza. E a nossa mente é extremamente limitada. E eu não escolhi a vida que eu tenho hoje. Mas cada parte dela me alegra o coração. E eu percebo que cada sofrimento e restrição, cada dor e luta pela qual eu passei, me transformou em alguém mais forte, mais maduro, mais capacitado, mais empático. Quando sofro, quando eu passo por privações, quando eu passo por sofrimentos, eu aprendo a me colocar no lugar do outro. Eu aprendo a entender o outro e sentir um pouco do que ele sente. Quando Paulo fala que ele sente prazer na fraqueza, quando ele diz que sente prazer nas injúrias e necessidades, não é que essas coisas são boas, ele não era maluco. Se Paulo pudesse escolher, jamais escolheria essas coisas, mas ele entendeu que essas coisas trazem Deus para a vida dele. Quando ele, de fato, precisa de Deus. E sem Deus ele não pode viver. Essa é a vida do cristão. Eu tenho falado isso algumas vezes. Viver o Evangelho é necessitar da presença sobrenatural de Deus na sua vida. O ser feliz para a gente é ou não é? Vê se você não vai concordar comigo. O ser feliz para a gente significa não precisar de Deus. Ter todas as coisas ao meu alcance. Ser o Senhor da minha vida. Se Deus falasse assim para você, olha, eu vou te dar o que você necessita, mas só quando você precisa. Então, sei lá, se amanhã você precisar de 10 mil, eu vou te dar. Se no dia seguinte você precisar de um carro, eu vou te dar. Mas só quando a necessidade aparecer. Ou eu posso te dar um salário mínimo, mas todo dia. Estou fazendo uma elaboração só para a gente entender o processo dentro do nosso coração. A maioria de nós é preferir ter a certeza de um salário mínimo. Porque a gente quer ser Senhor da nossa vida. Por isso que lá no deserto, quando Deus começou a dar o maná, era tão difícil. O povo acreditar que Deus iria suprir, isso ainda é verdade. Deus supre você todos os dias, no que você precisa, não no que você quer. Só que a nossa alegria, via de regra, está condicionada ao que eu quero, não ao que Deus quer. Por isso é tão difícil perceber alegria na nossa vida, principalmente porque a gente começa a viver o nosso plano. Quando eu entendo essas coisas, eu começo a entender como Paulo consegue escrever, por exemplo, a carta aos Filipenses, chamando a igreja a se alegrar. Porque para a gente a alegria é meio que um sentimento que vem, não uma ordem. Mas Paulo nos dá uma ordem: alegrai-vos. Parece a mãe falando com o filho, né? Vamos sorrir? Alegria, cadê? Estou esperando. Tira essa cara. E como assim? Alguém está me mandando ser feliz? O que Paulo está ensinando para a gente é que, de fato, eu já tenho tudo que eu preciso para ser feliz. Eu só preciso ser feliz. Abraçar o caminho de Deus para a minha vida. E aí essas coisas começam a ser reais. Para você ter uma ideia, na carta aos Filipenses, Paulo vai falar 19 vezes sobre alegria. 19 vezes. Ele está falando, olha, vocês são minha alegria, eu me alegro no Senhor, me alegro ao ver o que Deus está fazendo na vida de vocês. 19 vezes numa carta que tem só 4 capítulos. Mas eu quero te lembrar que esse mesmo Paulo não vive um momento feliz. Ele escreve a carta aos Filipenses da prisão de Roma, próximo a enfrentar o seu julgamento que iria matá-lo. Como é que ele consegue sentar, escrever uma carta e pedir para a gente ser feliz,
em meio a um processo que ele vive de ter a sua vida em risco, de não ter sua liberdade. Principalmente Paulo. Paulo, Deus não está vendo que ele é uma arma poderosa para pregar o evangelho? Por que Deus não libera ele? Porque Deus não age na lógica humana. Deus não age segundo a lógica humana. Então não tente encaixar o processo, o caminho de Deus que Ele propõe na sua vida a uma lógica de ganho, de lucro, de dominação. Deus tem os seus caminhos, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você consegue entender isso? Por que Paulo consegue, no meio de um momento de prisão, como é que ele consegue, com tantos motivos para ser triste, ser amargurado, ser rancoroso, falar sobre alegria e ser feliz? Porque apesar de todos os motivos que ele tem para ficar triste, ele tem muito mais motivos mais poderosos para estar feliz. A pergunta é, quais são os seus motivos? Quais são os seus motivos para estar feliz ou triste? Alegria em meio ao sofrimento. Afinal, o que a Bíblia está falando sobre ser feliz? O que a Bíblia fala sobre ser feliz? Você entendeu a nossa caminhada? De olhar para Paulo, ver o quanto ele sofreu, o quanto ele era fiel, mas ainda assim sofreu privações, apanhou e chegou à morte. Ficou preso, mas ainda assim ele pode ser feliz. E eu? A gente não chega nem aos pés dos sofrimentos de Paulo, de Cristo. Mas a nossa vida é tão sofrida, né? É tão bom se lamentar. É tão bom sentar com alguém e reclamar do que fazem com a gente, do como a gente é injustiçado, como as pessoas não nos dão o valor que a gente tem, como a gente deveria ser muito mais valorizado. A maioria de nós já teve e tem várias vezes esse tipo de conversa. Mas o centro da alegria, e eu vejo isso em Paulo, e estou aprendendo a fazer, a viver essas coisas, é pura e simplesmente abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. É quando você faz todo um projeto para a sua vida, mas fala, Senhor, seja feita a tua vontade. A gente faz o contrário. A gente faz um projeto para a nossa vida e fala, Senhor, seja feita a minha vontade. Abençoa o que eu estou fazendo. Como é que a gente ora? A gente ora, Senhor, em nome de Jesus, abençoa tudo que a gente fizer. Abençoa os meus planos. Abençoa as minhas decisões. Lembra, lá atrás eu falei da oração de agora me fugiu o nome dele, um presidente americano, que ele fala assim, Senhor, se não for a tua vontade, não deixe que prossiga. Não me abençoa. Não deixe que eu tenha sucesso se eu fizer qualquer coisa que não seja a sua vontade. O quanto você tem a coragem de fazer esse tipo de oração? Senhor, eu quero viver a tua vontade, mas apenas, somente se for a tua vontade, eu quero ter sucesso. A gente faz o contrário. Deus, senta aqui um pouquinho, eu vou fazer as coisas, se eu precisar eu te chamo. Tá? Estou fazendo aqui, se der ruim eu te chamo. Mas pode deixar comigo. Eu vou guiando o carro, eu vou decidindo. A gente quer correr para o volante. A gente tem a mania de segurar o volante e falar, Deus, eu decido. Lembra que toda a série do discípulo, a gente começou durante 2 meses, logo no início, falando que o centro de ser discípulo, de ser um cristão, é o quê? Ter Jesus como Senhor. O centro de ser discípulo, o centro de ser um cristão, é ter Jesus como Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua vida? É. Você consegue se perceber perguntando a Deus qual é a sua vontade? A vida com Cristo
chama a gente para inevitavelmente renunciar. Sabe por quê? Porque os dias são maus. Os dias são maus. E a gente precisa urgentemente colocar o nosso coração em Deus. A gente já falou muito sobre isso aqui. O pecado corrompeu o nosso coração e a nossa capacidade de discernir o que é bom e o que é mal. O que é bom para a gente hoje? O que me faz bem. O que é bom para mim? Aquilo que me traz vantagem. Não o que é bom para todos. Se for bom para mim e for bom para todos, está ótimo. Mas entre esses dois extremos, eu sempre vou escolher o que é bom para mim. A não ser que Cristo guie o meu coração, eu jamais vou abrir mão da minha própria vontade. Eu jamais vou abrir mão de mim mesmo. 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 4, diz: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. E o texto continua com uma longa lista. Mas ele termina falando: os homens serão, nos últimos dias, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Como é que está a sua amizade com Deus? Você pode dizer que você é mais amigo de Deus do que dos prazeres? Dizendo isso de outra maneira, você consegue levar a sério a sua amizade com Deus, ainda que você tenha que abrir mão de prazeres? O que é mais forte na sua vida hoje? Eu acho que a gente pode falar que uma das coisas que tem nos movido, movido o nosso desejo, a nossa alegria, ou a nossa tristeza, na verdade, é a nossa frustração. Quando a gente quer alguma coisa e a gente não tem, a gente se frustra. E a frustração vai levando a gente cada vez mais para longe de Deus. Porque eu quero o que eu quero. Eu quero que a minha vontade seja feita. Mas a gente aprendeu com Jesus a orar no Pai Nosso e ora tantas vezes: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Aí, só que vamos falar sério, a gente tem medo de Deus. A gente pensa num Deus assim. Quem nunca pensou? Eu pensei isso várias vezes na minha adolescência. E se Deus me manda lá para a África para eu pregar? E se Deus manda eu largar emprego e abandonar tudo? E se Deus dá medo. E tem que dar mesmo. Porque a gente se aproximar de Deus, a Bíblia vai falar que a gente precisa ter o temor. Porque o temor vai dizer que você está levando a sério Deus. Está entendendo que as suas vontades estão sendo postas em xeque. Não ter medo de Deus é não entender isso. É alguém que não percebeu que algo, um tesouro para esse mundo está sendo tirado de você. As suas vontades. A sua vontade precisa ser a vontade de Deus. Deus não nos quer robôs. Deus quer que a gente tenha uma certa autonomia, mas essa autonomia precisa ser colocada debaixo da mão de Deus, da direção dele, porque senão ela invariavelmente é controlada pelo pecado e vai nos levar a caminhos maus. Paulo falou claramente que a alegria dele não dependia das circunstâncias, nem da alegria, nem das coisas que ele tinha ou não. O evangelho de hoje é um evangelho que busca Deus para ter coisas. Por isso que tem tanto sucesso o evangelho da prosperidade. Deus é aquele que garante a você coisas. E a gente não está num tipo de igreja assim, mas invariavelmente o nosso coração vai buscar Deus para obter vantagens. Se Deus falasse hoje para você: olha, eu não vou te dar nada. Eu só quero que você caminhe comigo. Quero que você tenha prazer na minha presença. Quero que você se alegre em estar comigo. Seja meu amigo. Mas eu não vou te dar nada. Isso abalaria a sua fé?
Isso mexe com a sua fé, perceber que Deus é o cara que te dá coisas. E aí Deus deixa de ser objetivo, ele passa a ser um meio para alcançar coisas. Isso não é evangelho, o evangelho é renúncia. Por isso que a gente é tão infeliz. Porque a gente se propõe a um caminho, mas a nossa cabeça e coração está em outro. A gente fala, eu estou na igreja, eu vou caminhar com Deus. Só que a minha alegria é ter coisas, é receber coisas, é ser visto pelo mundo, é ser honrado por esse mundo. C.S. Lewis vai dizer o seguinte: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. A gente fala assim, eu quero ter destinos extraordinários. Eu quero ser lembrado. Mas eu quero ter dificuldades. Eu quero crescer no meio das provações. Para fechar, irmãos, a conclusão que a gente chega... tem os desenhinhos aí, né? Pode passar. Não, volta o do coração, né? Passou e eu esqueci. Volta. Essa. Quando te falam, siga o seu coração está assim. Não sei se você já viu essa imagem. Olha quantos caminhos. Pura e simplesmente essa é a imagem perfeita do pecado em nós. E aí fala assim, cara, segue o teu coração. Vai ser feliz. Mas meu coração é uma confusão de estradas, de apetites, de desejos. E eu continuo ansiando para que o meu coração seja o guia dessa jornada. E sempre vai ser essa confusão. Ainda que eu consiga pequenas alegrias, a confusão sempre vai imperar. Porque eu não sei para onde ir. Eu sei, talvez, algumas coisas que eu desejo. Mas até esses desejos, se não forem submetidos a Deus, são sofrimento. Pode voltar para a última imagem do Luther King. Olha o que ele fala. Coloque suas vontades nas mãos de Deus. Eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo. Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Vou ler de novo. Eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo. Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. O que você ainda está segurando? Por quê? Porque é tão sofrido viver a vida? Porque você luta para ter a caneta. Você dá o teu suor, você investe tempo, você faz curso, você abre mão de pessoas, você abre mão de coisas, você consegue a caneta. Só que depois você passa cada dia depois de conquistar a caneta, lutando para ter a caneta, para ninguém tomar de você, e alguém pede emprestado, você não quer, ela é sua. Alguém quer ver, você não deixa, porque é olho gordo. Aí as pessoas precisam da caneta, mas ela é sua, e você fica lutando, mas uma hora a tinta acaba. E aí você fala assim, caramba, tudo isso para ter a caneta. E o que eu faço agora da vida? E aí bate o sofrimento, bate a dor, bate o vazio. E você fica desesperado, porque a caneta fez com que você abrisse mão das pessoas, das situações, dos relacionamentos, do tempo, da sua vida inteira. E ela não valeu a pena e nunca vai valer, porque a única coisa que vale a pena entregar à vida é Cristo. Não adianta a gente vir todos os domingos à igreja se a gente não entender isso de maneira radical. A única coisa que me faz feliz de maneira completa é Cristo. Concluindo, irmãos, eu preciso entender que no final, o que eu vou fazer com tudo isso que eu estou ouvindo? Eu preciso entender que no final eu estou falando sobre os meus apetites. O que eu quero. Quando você para e pensa assim, o que eu desejo? Se eu for pensar no plano da minha vida, em que eu tenho gasto tempo? Aonde eu tenho colocado meu coração e meus interesses? Cada um está indo por um caminho. E cada um sempre vai ter um caminho particular, mas esse precisa ser o caminho de Cristo. Se for o meu caminho, se for o que eu quero, sempre vai ser impossível ser feliz. É impossível ser feliz no meio da dor, se tudo que você busca está nesse mundo.
Se converter é iniciar uma caminhada em que Jesus passa a ser o seu maior tesouro. Jesus não é aquele que te ajuda a ser feliz. Jesus não é aquele que vai abrir portas. Ele é a própria alegria. Andar com Ele muda o seu coração. Precisa mudar. Por isso que a parábola vai dizer de encontrar um grande tesouro, no qual você vende tudo que tem para ter aquele tesouro. É tempo de viver o caminho inverso, porque a gente já viveu isso, abriu mão de tudo, encontrou Jesus, só que a gente começou a ouvir o canto da sereia e desejar outras coisas, e outras coisas começaram a entrar no lugar de Cristo e competir com Ele no nosso coração. A gente chama essas coisas de ídolos, mas nem sempre a gente percebe que elas estão competindo com Jesus. E aí Jesus passa a ser só uma ferramenta. Sabe como você identifica um ídolo na sua vida? Vou te dar um teste rápido. Sabe como é que você identifica um ídolo? Se você perder, como é que você fica? Se tirar hoje o que você tem investido, a tua carreira, como é que fica o teu coração? Se tirar hoje o teu carro ou tua casa, como é que fica o teu coração? Pessoas. Se tirarem hoje seu marido, sua esposa e seus filhos, como é que fica o seu coração? Perceba o peso, todas essas coisas nos trazem alegria. E não é pecado elas trazerem alegria ao nosso coração. Mas é pecado, é um erro, quando elas são a nossa alegria. Se eu tiro coisas e eu perco o chão, e eu grito, e eu brigo, e eu me desespero, algo está muito errado. Eu preciso viver uma transformação na caminhada com Cristo. E isso acontece aos poucos, irmão. Por isso que a gente insiste na caminhada diária. Para conhecer a Deus e perceber que as frustrações dos nossos planos, na verdade, na maioria das vezes, significam o avanço do plano de Deus. Porque Deus é tão bom, é tão bondoso, é tão gracioso, é tão maravilhoso, que Ele não vem e arranca as coisas da nossa vida. Como uma criança que lhe tira uma chupeta e ela fica sem chão e começa a gritar e a chorar. Deus quer que você caminhe com Ele, para que a cada dia o seu amor por Ele cresça e o amor por essas coisas comece a diminuir. E às vezes vem uns dramas e alguns tapetes precisam ser puxados para que eu acorde, para que eu perceba o que de fato eu estou fazendo com a minha vida. A frustração é necessária. O fim de alguns planos são necessários. E se eu não consigo levar a cabo essas coisas, Deus, porque me ama demais, efetiva essas coisas na minha vida. Então, se você tem perdido coisas, se coisas têm mexido com a tua alegria, agradeça ao Senhor. É isso que Paulo falou: me alegro nas tribulações. Me alegro em todas essas coisas, porque Deus tem mexido comigo, tem me levado a entender o que é eterno. Nossa alegria não está aprisionada no sucesso de nossos objetivos, desejos. Ainda que tudo dê errado, eu posso ser feliz. Ainda que tudo dê errado, eu posso ser feliz. Eu sei que a gente andou longe demais, irmãos. Mas o quanto eu gostaria que essas coisas ficassem gravadas no nosso coração, para que a gente voltasse ao caminho. Ser feliz, ter alegria transbordante, significa pura e simplesmente ter Jesus. Não é vir à igreja, não é ser chamado de crente, é ter Jesus como tesouro. Lembra que eu falei no início do culto? Se eu posso resumir toda a tua caminhada cristã numa palavra, é encontro. Você tem se encontrado com Jesus, você tem estado na presença dele, você tem ouvido ele falar ao seu coração, você tem percebido ele te levar a outras pessoas. Por que a vida parece tão sem graça? Porque não tem Jesus. Porque Jesus fica sentadinho numa cadeira onde eu coloquei ele. Graças a Deus que ele não nos obedece. Graças a Deus porque ele não nos obedece. Ele vive invadindo nossa vida novamente. Com o sobrenatural, com as crises, com os problemas. E aí eu lembro que ele é real, que ele pode mudar, que ele pode satisfazer, que ele pode trazer sustento.
um só desafio, irmãos. E eu quero te convidar a uma radicalidade que só você pode definir. O meu desafio para você, depois de tudo isso que a gente falou, é que você consiga abrir mão das suas vontades e busque a vontade de Deus. Mas é uma vontade pessoal, algo que Deus tem para você. Não é uma vontade geral. Essa vontade geral precisa ser perseguida. Deus não quer que eu minta, não quer que eu sinta ciúme nem inveja. Deus não quer que eu peque, que eu faça o mal contra o outro. Essa é a vontade geral, mas tem vontades específicas em relação a mim. O que Deus quer que eu faça da minha vida? Como Ele quer que eu gaste meu tempo? Como é que Ele quer que eu viva os meus relacionamentos? Que peso Ele quer que eu dê a cada situação da minha vida? Isso é viver a vontade de Deus. E aí o meu desafio é você se disciplinar a perguntar a vontade de Deus. O que Ele quer para a sua vida. E não fazer nada até que Deus responda. Você consegue fazer isso? Eu estou dando esse exercício para você, irmãos, mas eu já comecei ele na minha vida. Eu ainda estou lutando, todas as vezes eu luto. Algumas respostas eu já tenho prontas, sim, não. Aí eu falo, peraí. Olha, eu preciso falar com Deus. Eu preciso pensar e orar sobre essas coisas. Você está pronto para viver isso? Às vezes a gente quer dividir as coisas. Eu quero ser feliz. Eu quero ser cristão. Mas eu quero ser o Senhor da minha vida. Não dá. É necessário que eu me quebrante, que eu me quebre diante de Deus para que Ele conduza a minha vida. O contrário disso é ser o Senhor da minha vida e deixar que esse mundo me quebre. Não é sem motivo que as depressões, os suicídios, todas as doenças mentais têm crescido. Porque o mundo faz exatamente isso. Nos enche de esperança, mas nunca dá o que promete. Só Deus pode mudar os nossos apetites, nossas vontades e nos fazer felizes.